Estou cansado da minha igreja. Estou decidido e eu quero procurar uma igreja perfeita, uma igreja que não tenha problema. Minha igreja tem muito problema, minha igreja tem dissensão, minha igreja tem discórdia, minha igreja tem pessoas que usam de falsa humildade, tem pessoas que não gostam de orar, tem pessoas que não gostam de ir na igreja, tem pessoas que não perdoam, tem pessoa que não ama, tem muita dificuldade dentro da igreja, da igreja que eu sirvo a Deus, e eu estou decidido a sair da minha igreja e procurar uma igreja perfeita, uma igreja santa, uma igreja que não tenha problema com músico, uma igreja que não tenha problema com o pastor, com a administração, uma igreja que serve a Deus de verdade, ama a Deus de verdade na sua totalidade, uma igreja que seja irrepreensível, uma igreja que seja a igreja perfeita. E eu quero convidar você para nós juntos acharmos esta igreja perfeita, para que nós possamos servir a Deus lá, e com certeza vai ser bênção servir a Deus numa igreja perfeita, uma igreja que não tenha defeito. E eu quero convidar você para nós procurarmos ela agora, né? Para nós acharmos a igreja perfeita, é preciso a gente entrar na história da igreja. A primeira igreja que nós vamos pesquisar para ver se nós podemos congregar lá ou não, se é uma igreja boa ou não, é a igreja de Corinto, né? Vamos ver como é que é essa igreja? Vamos ver se essa igreja é perfeita e se adequa ao que nós estamos procurando. 1 Coríntios, capítulo de número 1 e o versículo de número 12. Vamos ver como é que é a igreja de Corinto. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Então, pera lá. A igreja de Corinto não é uma igreja perfeita. A igreja de Corinto é uma igreja que tem dissensões, onde os irmãos estão montando as suas panelinhas. Então é o mesmo problema da minha. Então eu não posso congregar em Corinto, porque os irmãos ali, uns falam: eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. Então há uma grande dissensão. Mas vamos dizer que Paulo aqui está equivocado, porque é o primeiro livro que ele está endereçando a Corinto. Então vamos ler um pouquinho mais para frente, para nós não termos uma má impressão. Capítulo 3, versículo 3 diz assim: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo aos homens? Pera lá. Então esta igreja é a mesma situação da minha igreja. Olha o que Paulo está dizendo aqui: vós sois carnais, porque há entre vós inveja, contenda e dissensões. Então não tem como eu congregar nessa igreja, porque nessa igreja tem contenda, tem inveja e tem dissensões. Então essa não é uma igreja perfeita. Eu não posso congregar nessa igreja, porque ela tem problemas, os mesmos problemas ou mais problemas do que a igreja que eu sirvo a Deus. Então vamos deixar Corinto. A igreja de Filipos, Filipenses capítulo 4, versículo 2. Vamos ver como é que é essa igreja de Filipe. Capítulo 4, versículo 2 diz assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujo nome estão escrito no livro da vida. Opa, aqui também tem um problema, porque essas duas mulheres aqui, Evódia e Sintique, tem um problema. Elas são servas de Deus. Elas trabalharam muito, como Paulo está dizendo, que ajudaram ele no trabalho da obra, porém elas têm uma contenda, elas têm uma divergência. Eu não sei qual é a discussão das duas, eu não sei se elas discordaram no hino que o círculo de oração ia cantar, se na roupa do círculo de oração, eu não sei se elas discordaram na toalha da mesa da Santa Ceia, eu não sei o que elas discordaram, porém é uma discórdia aqui. Então a igreja de Filipos não é perfeita, porque tem dentro dela uma contenda entre duas mulheres que são, para Paulo, como mulheres de Deus, mulheres que trabalharam. Então não são qualquer, são pessoas que estão trabalhando, mas elas têm uma rixa, elas têm uma contenda entre as duas. Então não é uma igreja perfeita. Vamos mais para frente, vamos procurar um pouquinho mais. Vamos procurar então na igreja de Colossos, porque também é uma igreja estruturada e pode ser uma igreja perfeita também. Vamos lá. Igreja de Colossos, Colossenses capítulo 2, o versículo de número 18 diz assim: ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade culta anjos,
metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, do qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Então, pera lá, a igreja de Colosso também não é perfeita, porque existe aqui uma falsa humildade. Existem aqui pessoas que têm uma falsa humildade, aparência de humildade, porém são lobos devoradores, e que eles estão tentando sim agir de uma forma a prender os irmãos, e é o que Paulo está alertando aqui. São pessoas que estão tentando prender os outros na sua ideologia. E também Paulo está ensinando aqui que na igreja de Colosso aqui há um princípio de culto a anjos. Por isso que Paulo está alertando aqui em Colossenses capítulo 2, versículo 18. Então a igreja de Colosso tem esse problema das pessoas que têm uma falsa humildade. Pessoas que aparentam ser humildes, mas são lobos devoradores. Existem pessoas dentro da igreja que estão cultuando a anjos. Então não dá para nós ir para lá. A igreja da Galáxia, Gálatas 5,15. Vamos ver como é que é essa igreja? Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vós consumais também uns aos outros? Então a igreja da galáxia, aqui o Paulo está dizendo que os irmãos estão de uma forma se contrariando uns aos outros, que estão a ponto de se morder e se devorar. Então Paulo está preocupado com algumas teses que está sendo pregado. Paulo está preocupado porque Paulo está dizendo, se vocês continuarem desta forma, se vocês não amarem uns aos outros, daqui a pouco vocês vão se morder e vocês vão se devorar. Então há um falso amor aqui. Há um falso amor e também há um julgamento hipócrita, porque aqui os irmãos estão julgando segundo a aparência. Então não tem como congregar aqui numa igreja assim, que julga segundo a aparência, que é o julgamento hipócrita, e que os irmãos têm divergência em pensamento e muitas das vezes um fica bravo com o outro, um fica irritado com o outro. É um problema na igreja isso. Então essa igreja aqui também não é perfeita, então aqui também não dá para nós congregar não. Vamos ver então a igreja em Éfeso, né? A igreja de Éfeso deve ser boa. Vamos procurar essa igreja? A igreja de Éfeso. Agora nós vamos falar com João. Agora João vai nos dar as diretrizes da igreja de Éfeso, porque João foi aquele que recebeu a visão na ilha de Pátimo e enviou as 7 igrejas, as 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia Menor. Então, ninguém melhor do que João para falar sobre a igreja de Éfeso, né? Que é aqui a primeira carta. Então vamos ver como que é esta igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 2, o versículo também 2. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. Puseste a prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achastes mentiroso. E sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Aqui, achemos a igreja perfeita. Achemos a igreja que não tem problema, a igreja de Éfeso. Achemos uma igreja que se encaixa nos padrões que nós estamos querendo, uma igreja perfeito, olha só, ela tem boas obras, ela tem um bom trabalho, ela tem paciência. Uma igreja que tem paciência é tudo, né? Hoje, nos dias que estamos vivendo, ela é uma igreja que sofre perseguição, ela é uma igreja que coloca à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são, ou seja, elas não aceitam eles, elas acham e chamam essas pessoas, esses apóstolos, de mentirosos, como de fato eles são, né? Então essa igreja também, ela sofre e ela tem paciência, ela trabalha pelo nome do Senhor e ela não se cansa. Está aqui a igreja perfeita. A igreja para nós congregarmos, a igreja perfeita. Mas espera um pouquinho. O versículo 4 diz: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Se não tivesse esse versículo aqui, seria a igreja perfeita. Só que o problema aqui está na chave desse versículo. Porque ela trabalha, ela tem obra, ela coloca em fuga ou ela expulsa os falsos apóstolos, os falsos ensinos, ela tem paciência e ela trabalha. Porém ela não tem amor, ela deixou o primeiro amor. E aí nos faz recordar que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse o amor, seria como metal que soa, como sino que tine. Ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, disso nada seria proveitoso. Ainda que eu distribuísse a minha herança, o meu dinheiro aos pobres, minha riqueza aos pobres, nada me valeria se eu não tivesse amor. Então, todo esse trabalho, todo esse empenho, toda essa paciência sem amor, não é nada.
Então é tudo aparente, é tudo algo que as pessoas vê que trabalha, as pessoas vê que tem paciência, mas não tem amor. E o amor é o firmamento para todos os dons. Como alguém pode trabalhar na obra de Deus se não tiver amor? Então essa igreja não serve. Não serve para nós, porque ela não tem amor. Ou ela deixou o primeiro amor. Ela já amou um dia, mas agora ela já não ama mais. Agora ela faz tudo por interesse. Então para nós já não dá mais essa igreja, né? Vamos procurar outra? Vamos então para a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, eu ouvi falar que a igreja de Pérgamo é uma igreja perfeita, é uma igreja boa. É o mesmo livro de Apocalipse, capítulo 2 e o versículo 14. Vamos ler. Diz assim: eu sei tuas obras, e onde habita, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé. Opa, é uma igreja boa, uma igreja que não nega o nome do Senhor. E ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Era um lugar específico onde se adorava muitas imagens, muitos deuses ali, e eles perseguiam os cristãos que estavam ali nessa localidade, na igreja de Pérgamo. Olha o versículo 14: mas umas poucas coisas tenho contra ti. Então o Senhor está dizendo, tem pouca coisa contra ela. Então vamos ver se nós se encaixamos aqui na igreja de Pérgamo. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensina Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comam dos sacrifícios da idolatria e se prostituam. Aí já piorou um pouquinho, porque tem lá algumas pessoas que que seguem a doutrina de Balaão, que enganam os outros. Aí fica difícil, porque enganador dentro da igreja, a igreja tem que ser santa. Como que tem enganador aqui dentro da igreja? E tem mais, tem pessoas que ensinam a comer sacrifício de idolatria e se prostituam. Então, um grande problema aqui nessa igreja. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, a qual eu aborreço. Então, essa igreja não é perfeita. Essa igreja também tem problemas. Essa igreja também tem situações precárias. Isso não quer dizer que tem só isso aqui na igreja, né? Até porque toda igreja aqui que nós limos tem os seus problemas, nós estamos lendo os problemas, mas tem as pessoas boas lá dentro. Então a igreja de Pérgamo não serve para que nós congregamos. Mas vamos continuar procurando, nós não podemos desistir, né? Filadélfia, a igreja verdadeira, a igreja que dá pra gente se mudar pra lá, porque nesta igreja eu ouvi falar que essa igreja é top. Se fosse fazer um ranking ali, colocar em numeração, esta igreja estaria no topo. Igreja de Filadélfia, olha que maravilha a igreja de Filadélfia, olha o que Deus está dizendo: eu sei tuas obras, diante de ti pus uma porta aberta, ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que eu venho sem demora, guardo o que tem, para que ninguém tome tua coroa. Está aqui a igreja perfeita, não precisa procurar mais. Não precisa sair procurando igreja mais, porque achei, a igreja de Filadélfia é a igreja perfeita. Só que pera lá um pouquinho. A história diz que a cidade foi destruída no ano 17 depois de Cristo. A cidade aqui de Filadélfia foi destruída e juntamente com ela a igreja no ano 17 depois de Cristo, ou seja, essa igreja não existe mais. Essa igreja não, se você procurar, você não acha mais, porque ela não existe. A única igreja perfeita que nós poderíamos ir e congregar nela, ela não existe. Mas vamos procurar um pouco, tem um pouco mais de igreja. Vamos procurar a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é uma igreja boa. A igreja de Laodiceia, olha que interessante, é uma igreja próspera. É uma igreja que tem um sistema bancário dentro dela. Tem ouro na cidade. Então é uma igreja boa. Imagina, uma igreja rica, uma igreja que tem dinheiro, não é boa? Uma igreja que não precisa o pastor ficar falando que tem que dar dízimo, o pastor tem que ficar recolhendo oferta, o pastor tem que ensinar essas coisas, porque ela já é uma igreja rica. Imagina você precisar de qualquer coisa, você não esquentar a cabeça com nada usado, você ir lá comprar tudo novo, toda semana você ter toalha nova, toda semana você ter tudo que você precisar, você não precisa remendar nada, você precisa comprar tudo novo, você tem dinheiro, é a igreja perfeita. É uma igreja que tem dinheiro, então é a melhor igreja. Olha só, ela também tem uma escola de medicina. Eles têm ali em Laodiceia um unguento para os olhos. Olha só que igreja boa, além de ter dinheiro, é uma igreja que tem um poder aquisitivo muito grande e também é de lá que saem os colírios para os olhos. Então é uma igreja perfeita.
é uma igreja boa, então não tem o porquê nós não congregarmos nesta igreja. Mas vamos ver o que Deus fala sobre esta igreja. Eu sei as tuas obras, que não é frio e nem quente. Tomara que fosse frio ou quente, assim porque é morno e não frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compre ouro provado no fogo para que te enriqueça, vestes brancas para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e unja os seus olhos com colírio para que veja. Então, essa igreja, ao olhar humano, ela é perfeita. Ao olhar humano, todo mundo quer congregar nela. Porque ela tem um nome muito grande, ela tem, aonde tiver gente, essa igreja tem também, porque ela é uma igreja financeiramente próspera. Ela não depende das pessoas em si para contribuir para que ela cresça. Ela já tem uma estrutura financeira boa. Mas ao olhar de Deus, é uma igreja pobre, desgraçada, miserável, uma igreja nu. Não sou eu que estou dizendo, é Deus que está falando com a igreja de Laodiceia. Então não é a igreja perfeita. Então nós chegamos num senso comum aqui. Não existe igreja perfeita. Não existe. Na terra, não existe. Você, meu irmão e minha irmã, que está à procura de uma igreja perfeita, desista. Porque não existe uma igreja perfeita. Não existe uma igreja onde não há contendas, onde não há problemas com pessoas, onde não há divergência em pensamento, não existe. Aonde tem pessoa, tem problema. Aonde tem pessoas se reunindo, porque cada um é criado de uma forma, de uma maneira, e muitas das vezes, e Paulo mesmo diz que há entre vós heresias, é necessário que haja entre vós heresias para que aqueles que são sinceros se manifestem. Mas se não há igreja perfeita, como que nós vamos cultuar a Deus então? E aí eu começo a analisar 1 Coríntios 6, 19 e 20. Olha o que Paulo diz. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Portanto, fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então Paulo está nos ensinando que agora eu não preciso me preocupar com os outros, eu não preciso julgar os outros, eu não preciso cuidar se o irmão, se a irmã está orando ou jejuando, eu preciso cuidar de mim em primeiro lugar. Porque Paulo está dizendo que nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo não habita nessas quatro paredes que você pode ver. O Espírito Santo agora habita dentro de mim. E se ele habita dentro de mim, ele quer fazer morada em mim, ele quer transformar a minha vida, a minha história. E para isso eu preciso valorizá-lo, entendê-lo, que eu posso não estar na igreja perfeita, mas eu sou a igreja que Cristo vê. Efésios 5, 27. Olha o que Paulo diz. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Não é a igreja como um todo, somos nós, eu e é você que é a igreja. Nós precisamos nos manter gloriosos, sem mácula, sem ruga, sem coisas semelhantes a estas, mas santo e irrepreensível. Mas cabe a cada um de nós fazermos um autoexame em nós mesmos. Se nós ficarmos procurando uma igreja que não tenha problema, nós não vamos encontrar. E eu preciso lhe contar o segredo. Um certo pastor estava lá no seu gabinete, de repente chegou o irmão e disse: pastor, eu vou sair da igreja, porque na igreja tem fofoqueiro, na igreja tem contendeiro, na igreja tem criança brincando, tirando atenção dos irmãos, na igreja tem os diáconos que não cuidam direito, na igreja tem o irmão do som que não cuida do som direito, na igreja, pastor, tá difícil de congregar nessa igreja, porque só tem problema nessa igreja. E o pastor disse: meu irmão, você pode sair da igreja, mas antes de você sair da igreja, eu quero pedir um favor para você. Na hora do culto eu vou pegar um copo com água, vou encher o copo com água e eu quero que você dê algumas voltas na igreja. Você vai andar por aqui, você vai andar por ali, você vai subir em cima do púlpito, você vai andar lá perto dos diáconos e você vai fazer isso há algum tempo, você vai dar algumas voltas na igreja. Quando acabar o culto, você pode chegar, se você não derrubar uma gota de água na igreja, você me entrega um copo cheio de água e aí eu assino a tua carta de transferência e você pode procurar a igreja que você quiser.
Aquele homem não entendeu, mas fez o que o pastor pegou o copo com água e durante o culto ele estava lá, andando para lá, para cá, andando. Acabou o culto, quando ele chegou no pastor, ele disse, pastor, está aqui o copo. O pastor perguntou, e daí, você derrubou bastante água? Não, pastor, não derrubei nada, está aqui, ó, intacto. Do jeito que o senhor me deu o copo, está aqui. Aí o pastor disse para ele, irmão, quando você estava com o copo na mão, você viu o irmão do som lá mexendo no som desregulado? Você viu os diáconos conversando na porta da igreja? Você viu as crianças bagunçando? Você viu? E aí o pastor foi falando, você viu isso? Não, pastor, não vi nada disso. Aí o pastor disse, pois é. Quando você está focado no propósito de servir e adorar a Deus, você não tem tempo para olhar para a vida dos outros. Quando você está focado em Jesus, você não tem tempo para ficar olhando a roupa da irmã, a roupa do irmão, não. Você está focado em Jesus. Você vai ao culto, alguém vai perguntar, você viu aquela pessoa? Você viu? Não, eu não vi, eu estava olhando para Cristo, estava prestando atenção na palavra, estava prestando atenção no louvor, ou até mesmo eu estava de olho fechado, porque eu vou para o culto para adorar a Deus e não para procurar defeito nas pessoas. É por isso, meus irmãos, que quando nós estamos focados, nós não vemos os problemas dos outros. E é aqui que Jesus chega aos discípulos, em Mateus 7:3, o Senhor diz assim para os discípulos, por que reparas tu no argueiro que está no teu olho, no olho do teu irmão, e não vê a trave que está no teu olho? Jesus está dizendo, muitas pessoas estão tão preocupadas com o argueiro que está no olho do irmão, que tem uma trave no seu e não enxerga. Sabe por quê? Quando você procura uma igreja perfeita, você está dizendo, na igreja tem defeito, mas espera lá, em mim não há defeito. Eu posso lhe dizer isso, em mim há muitos defeitos. E eu, se eu fosse Deus, não teria me escolhido, por tanto defeito que eu tenho. Porém, Ele me escolheu. Porém, Ele te escolheu. Para quê? Para ser juiz? Não. Para olhar para Ele. Porque quando eu olhar para Ele, eu não vou me importar se aquela pessoa que ouviu a mesma palavra que eu ouvi, que foi ensinado do mesmo jeito que eu fui ensinado, se ele decidir não obedecer, por que eu vou perder tempo com ele? Por que eu vou ter que, muitas das vezes, deixar de congregar porque aquela pessoa está ali e tem problema? Por isso, meu irmão, foque em Jesus. Igreja perfeita será a igreja que vai ser arrebatada. Aí nós seremos transformados. Aí o Senhor vai arrebatar. De cada lugar o Senhor vai tirar um povo. E esse povo aqui é a igreja. O povo zeloso e um povo de boas obras. E fica esta palavra para você. Compartilha esse vídeo aí, se inscreve no nosso canal e que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.